E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Camila Mendes e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem alvoroçado todo mundo, né? Revolucionou a nossa rotina, a nossa forma de trabalhar, principalmente tem revolucionado muito a educação e a pesquisa científica, que é a questão do ChatGPT. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre isso. Se você ainda não me conhece, eu sou Camila Mendes, sou doutoranda da Escola de Enfermagem da USP e produzo conteúdos científicos aqui para esclarecer a sua jornada acadêmica e deixá-la um pouquinho mais leve. Então, se você quer receber esse tipo de conteúdo, já dá um gostei aqui embaixo, né? Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente e também ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar de novo. E vamos lá para o vídeo. ChatGPT, minha gente, uma inteligência artificial que tem revolucionado a nossa sociedade, trazido diversas discussões diferentes, muitas opiniões divergentes, muitas discussões e, na verdade, a gente ainda está no movimento de compreender o que está acontecendo e o que essa inteligência artificial pode interferir, o quanto ela pode interferir no nosso processo de trabalho, na nossa criatividade e nas capacidades humanas, não é mesmo? Algumas pesquisas aí sendo ameaçadas de extinção, vamos dizer assim, né, que podem desaparecer com o advento da inteligência artificial. Então vamos entender um pouquinho mais o que é esse ChatGPT. Gente, o ChatGPT, ele é um bot, ele foi criado por uma empresa chamada OpenAI, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi disponibilizado publicamente em novembro de 2022. Ele é um grande modelo de linguagem, gente, que ele consegue imitar padrões estatísticos de linguagem e, a partir disso, ele consegue gerar frases convincentes, coesas, muito concisas pra gente. Então, é como se fosse assim, você pergunta, é como se fosse um Google super inteligente, sabe? Só que assim, não é nada parecido com o Google, porque o Google, a gente coloca ali o que a gente quer buscar nele e o Google traz a busca de acordo com as palavras que a gente colocou ali. Então, a gente é que precisa buscar as palavras corretas para conseguir a melhor busca no Google, né? Encontrar exatamente aquilo que a gente deseja. Com a inteligência artificial, o caminho é outro, tá? A gente coloca ali alguns prompts para essa inteligência artificial, para esse chat, e ele responde de acordo com aquilo que a gente colocar, e aí a gente consegue ir aperfeiçoando aquilo que ele trouxe, e a gente consegue, com muito mais profundidade, fazer essa busca, sabe? Conseguir aquilo que a gente deseja por meio de um diálogo com essa tecnologia, com a inteligência artificial, né? Eu já fiz vários cursos, participei de algumas palestras que estão rolando aqui na universidade nos Estados Unidos, né? Principalmente relacionado ao setor da educação e da pesquisa científica. E no início desse ano, especificamente, ele entrou bastante em alta e foi muito discutido entre os pesquisadores, no momento que alguns artigos científicos que vocês estão vendo aí na tela citaram o ChatGPT como coautor deles. O que você acha sobre isso? Não, vou parar aqui o vídeo um pouquinho para você me contar aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o ChatGPT ser listado como coautor de um artigo científico. Então, alguns desses artigos científicos, eles são pré-prints, né? E na hora da publicação original foi retirado o ChatGPT como coautor. Alguns desses artigos científicos lançaram uma retratação, tirando o ChatGPT como coautor, justamente porque houveram muitas críticas nesse sentido. Então, como é algo novo, a gente não tem uma regulamentação, uma legislação, uma norma que fala sobre o uso do ChatGPT, inteligência artificial, porque a gente ainda está entendendo como isso está acontecendo, assim como foi nessa época de pandemia, né? A gente não sabia como lidar com ela e a gente foi testando e a gente foi vendo as melhores estratégias para combatê-la. O mesmo movimento eu tô sentindo acontecer nesse advento do ChatGPT. Uma nova onda, uma novidade imensa, global, tá acontecendo de novo. E aí? O que a gente vai fazer? A gente vai se preparar, a gente vai se adaptar a ela ou a gente vai lutar contra ela? Gente, não tem como lutar contra ela, é isso que eu tenho observado. Mas voltando ao assunto dos artigos científicos, com essa publicação dos artigos científicos, né, alguns editores, revisores da Spring Nature e da Elsevier, né, são responsáveis por mais de, as duas juntas, mais de 3.000 periódicos científicos, né, entre eles estão a Cell e o The Lancet, que são grandes publicações internacionais, falaram, né, atualizaram as suas normas, seus guidelines para os autores, falando sobre o ChatGPT e o seu uso, gente. Então,
Junto com ela, recentemente, o Comitê Internacional de Ética em Pesquisa, juntamente com algumas organizações, como a Wave e a JAMA Network, disseram que o ChatGPT não poderia ser listado como coautor de um artigo científico porque ele não pode assumir responsabilidade autoral com aquilo que está escrito ali. Como ele é uma entidade não legal, eles utilizaram esse termo, ele é uma entidade não legal, ele não consegue assumir essa responsabilidade pelo que está escrito ali, ele não consegue identificar conflitos de interesse que possivelmente possam estar existentes, eles não podem trazer julgamento a respeito de copyright, sobre concordar com a licença sobre aquele estudo, né, quando a gente submete no artigo científico. Então tem alguns fatores aí que, por ele ser uma tecnologia, ele não ser uma pessoa, ele não pode tomar essa responsabilidade. Mas isso não significa que a gente não possa usar o ChatGPT na pesquisa científica. Não só o ChatGPT, né? Eu tô falando muito dele porque é ele que tem sido muito popular, principalmente na educação e na pesquisa científica. Mas a gente tem várias inteligências artificiais aí que fazem propostas diferentes, né? Como criação de imagem, criação de gráficos, e eles falam isso para inteligências artificiais de uma forma geral. Então, qualquer coisa que você faça na sua pesquisa científica, no seu artigo científico, que utilizou alguma ferramenta de inteligência artificial, seja gráfico, figura, seja na parte da análise dos dados, seja na ajuda da escrita de alguma parte do seu trabalho científico, eles orientam que isso deve ser esclarecido no tópico de metodologia, de materiais e métodos do nosso artigo. Então, a gente precisa trazer essa transparência da pesquisa científica também na questão dessa utilização da inteligência artificial e esclarecer ali em qual momento a inteligência artificial foi utilizada e qual ferramenta da inteligência artificial foi utilizada. E isso vai de acordo com todas as demais etapas metodológicas que a gente segue, gente. Quando a gente vai desenvolver uma pesquisa científica, a gente não tem que dizer, por exemplo, qual técnica de coleta a gente está utilizando, qual é o roteiro, quais foram as perguntas feitas aos participantes, como você fez a transcrição, qual software como você fez a gravação. Então, tudo isso a gente precisa deixar transparecido na nossa metodologia, assim como também essas questões da utilização da inteligência artificial. Então, ela não entra como coautor, ela entra como uma ferramenta para o desenvolvimento da nossa pesquisa científica. Então, gente, essa questão da inteligência artificial, eu tenho ficado um pouco fascinada com ela, né? Porque eu gosto dessa questão de tecnologia, né? Eu gosto de estar por dentro dessas coisas, até porque ela está sendo inserida, querendo ou não, ela está acessível aí publicamente, gratuitamente, tanto essa do ChatGPT como também outras inteligências artificiais, e eu acho que a gente precisa, né, ter princípios éticos na utilização dela. E eu acho que ela não deve ser utilizada desenfreadamente, justamente pela fragilidade, pelos erros que ela pode cometer. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, a inteligência artificial, os seus dados são gerados, né? As respostas das nossas perguntas são geradas a partir de dados da internet. E a gente sabe, a internet é um mar de informações, tanto de informações corretas, informações erradas, tem diversas interpretações diferentes dessas informações, e uma inteligência artificial, ela ainda não tem essa capacidade, né, de julgar qual é a melhor informação, qual é o dado correto para trazer para a gente. Então, a inteligência artificial, ela tem fragilidades, ela comete erros na hora da resposta, certo? Eu tenho utilizado ela, tenho visto algumas pesquisas que testam o uso da inteligência artificial para ver a sua acurácia e precisão, e nesse ponto ela tem cometido alguns erros que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é perigoso quando, por exemplo, a gente escuta falar que os estudantes que estão na graduação pedem para a inteligência artificial criar um texto completo para eles, né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os estudantes têm que desenvolver muito essays, né? Muitos textos argumentativos, muitos artigos refletindo sobre alguma questão, né, de 1 a 2 páginas. Eles estão utilizando o ChatGPT para gerar esses textos para eles. E isso é perigoso, porque são estudantes que estão aprendendo, então eles não têm nenhuma expertise, eles não têm um domínio teórico sobre um campo, então aquela informação que é gerada pelo ChatGPT, ele simplesmente aceita, ele não critica, ele não consegue identificar os erros, se aquelas informações estão corretas ou não, e às vezes eles têm um trabalho dobrado
dobrado para ir atrás dessas informações e ver se aquilo realmente está correto ou não. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente já viu vários testes onde, por exemplo, alguns pesquisadores perguntam para a inteligência artificial alguma informação e ela traz informações com dados errados ou os dados errados do artigo científico. Então, por exemplo, às vezes, num artigo científico, quando você pede para a inteligência artificial sumarizar, ela não consegue identificar qual é o dado correto que representa a eficácia de algum medicamento, ele traz um outro dado. Ou, por exemplo, quando a gente joga uma revisão sistemática e a gente pergunta para a inteligência artificial trazer quantos estudos foram analisados naquela visão sistemática, ela não sabe identificar qual é o número da amostra final que realmente representou o corpus, né? A quantidade de artigos que foi analisado ali pelos autores. Ela coloca um outro número, porque a gente sabe que a gente tem aquele processo, né? Que foram encontrados 10 mil estudos, desses 10 mil, 5 mil foram selecionados para a primeira etapa, desses da leitura título e resumo. Então, teve X estudos que foram para a etapa de leitura do texto completo. A inteligência artificial, ela não sabe fazer essa interpretação, principalmente de produções científicas. E quando a gente fala, né, por exemplo, de informações a nível de saber a melhor efetividade, a melhor conduta no campo da produção científica, ela também não sabe julgar filtrar as informações a partir dos tipos de estudo, que a gente sabe que a gente tem tipos e tipos de estudos diferentes, com níveis de evidências diferentes, né, gente? A gente tem estudos de natureza quantitativa, e aí a gente tem os estudos transversais, os casos controles, o coorte, os experimentais, a gente tem estudos qualitativos, estudos de caso, né, etnográficos. Então, assim, a gente tem diferentes tipos de estudos que trazem uma interpretação e informações diferentes, né? São formas diferentes de olhar para um mesmo fenômeno e nós pesquisadores, né, a gente precisa saber disso, né, e ter esse filtro, mas a inteligência artificial não tem, e aí acaba trazendo algumas informações perigosas. Eu também fiquei super decepcionada, eu tenho que falar para vocês sobre a utilização dela em algumas coisas que eu achei bem simples, na verdade, e ela não conseguiu atender, né, por exemplo, quando a gente pede por um artigo científico sobre um campo, ela traz o título e o resumo de um artigo científico, e aí eu peço o link daquele artigo, ela me manda, e quando eu vou, o link vai para outro artigo. Ou quando eu vou atrás daquele título que ela falou que era aquele artigo científico, eu vou naquele título, mas o resumo tá errado, ou o resumo tá misturado, sabe? O resumo não é o mesmo, não bate as informações da produção original. Então, o que eu tenho percebido é que o ChatGPT, ele força a geração de informações que podem atender aquilo que eu peça. Então, muitas vezes aquilo que eu tô pedindo não é a realidade e não está disponível ainda, mas o ChatGPT acaba trazendo aquilo que eu quero, entende? Então, por isso que é importante a gente aprender como utilizar essa ferramenta, principalmente, né? Ela não pode ser utilizada para tudo. Eu vejo ela muito como uma ferramenta de apoio que pode potencializar muito das nossas atividades diárias, mas ela não deve jamais substituir a gente. A gente precisa entendê-la, saber como utilizar ela da melhor forma possível. Então não é só a gente escrever uma simples frase ali e começar a buscar aquelas informações. A gente tem prompts que a gente precisa gerar que podem trazer as melhores respostas possíveis. Então, coloca aqui nos comentários se vocês estão interessados sobre isso, né? Eu não sei o que vocês pensam, se vocês querem conteúdos a respeito desse, coloca aqui embaixo para eu saber do interesse de vocês. E aí, gente, só para encerrar esse vídeo, eu pedi pro ChatGPT me dar alguns fatos engraçados envolvendo o ChatGPT no mundo da pesquisa científica. E ele me trouxe 3 fatos que eu vou falar para vocês, e aí vocês ri aí com o ChatGPT. Não sei se vocês vão achar engraçado ou não, tá? Mas o primeiro que ele me trouxe foi que o pesquisador pediu para o ChatGPT gerar um artigo científico completo sobre o tema de energia limpa, e o ChatGPT produziu um artigo que foi aceito para publicação em revista. Ou seja, isso aqui já está errado, né? Ele quer dizer que os editores das revistas científicas aceitaram aquela submissão e encaminharam a submissão para os revisores avaliarem, mas quando os revisores foram ler o artigo, perceberam que o texto era incoerente e cheio de erros, e o resultado foi que o artigo foi rejeitado. Primeiro fato engraçado do ChatGPT. Em outro experimento, o pesquisador pediu ao ChatGPT para gerar um resumo executivo, um resumo simples, né? Um resumo para evento. Aí o ChatGPT produziu um resumo tão confuso que o pesquisador teve que passar horas editando e reescrevendo o texto para torná-lo legível. Alguém pode dizer para o ChatGPT o que é humor, por favor?
Terceiro e último fato engraçado que o ChatGPT gerou aqui pra gente, foi que um grupo de pesquisadores pediu ao ChatGPT para gerar uma lista de referências para seu artigo científico. Na verdade, essa aqui é bem interessante. Escuta essa. Quando eles revisaram a lista de referências, eles descobriram que o ChatGPT tinha incluído várias referências de livros de ficção científica e filmes de Hollywood. Olha isso. Olha isso, gente, em vez de artigos científicos genuínos. Então, esse último, na verdade, é interessante para a gente ver essa questão do ChatGPT não conseguir julgar qual é a informação, melhor informação para ser passada para a gente. Então, gente, o que vocês acharam desses vídeos? Vocês gostaram, gente? Coloca aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, dá um gostei aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E muito obrigada por assistir. Até mais!